Fala pessoal, mais um Momento Critique chegando aqui no nosso querido canal. Eu sou Mário Speziano, vamos que vamos, e hoje especificamente eu vou trazer uma área de domínio minha que eu falo pouco, né, principalmente nos podcasts, que é sobre negociação. Eu dou aulas há mais de 10 anos sobre esse tema, uso bastante ali da bebida água do método Harvard, e vários ex-alunos me escreveram recentemente para comentar sobre o que está acontecendo no mundo, como é o estilo dos principais líderes. E aí eu fui tomando várias notas e eu vou comentar aqui nesse episódio especial, onde prevalece o pensamento crítico. Com vocês eu vou dividir um pouquinho do que eu tenho observado e, sobretudo, na questão de estilos desses líderes, né? A gente vai tentar aqui usar 3 lentes, né, que eu separei aqui alguns livros, né? O objetivo não é dar uma aula sobre negociação, mas é mostrar um pouco do que está acontecendo, e essas 3 lentes que eu vou trazer são mais baseadas em questões clássicas, como A Arte da Guerra, né, que tem um livro, né, sobre negociação do próprio Trump, né, que é um líder no momento, e eu vou falar algumas coisas, né, sobre esse cenário econômico envolvendo Lula, o Xi Jinping, e obviamente vou usar ali outras literaturas clássicas para embasar meus comentários, e eu quero saber se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Se vocês gostam, já deixa o like e segue a linha aqui comigo. Vamos começar com o Trump, porque o Trump, né, é óbvio, ele tem ganhado muita projeção, não só por ser o presidente americano, mas também pela forma que ele vem agindo e negociando entre países, né? A primeira lição aqui que a gente vai trazer é a questão da barganha de força. Ele, obviamente, é o mais barulhento na mesa, e ele foi levantando tarifas, elevando elas, né, em todo o mundo. E quando a gente olha a conjuntura dos Estados Unidos, é o maior nível de elevação tarifária desde 1909. E a lógica que ele está usando é uma questão até bem simples, que é ele pressiona para a outra parte conceder. Então, os Estados Unidos, ele coloca pressão esperando a concessão dos demais países. Normalmente, né, quando isso acontece, normalmente não, quando isso acontece, é uma ideia de barganha posicional. Ou seja, cada parte ela vai entrar com uma posição extrema e a outra vai cedendo. Então ele coloca uma coisa muito complicada, muito difícil para os outros países irem cedendo e negociando. Foi o que aconteceu inicialmente. Ele fez isso com todos os países, taxando, e ele esperava a ligaçãozinha, né, dos países, e que foi justamente que aconteceu nos primeiros momentos, até que o embate ficou um pouco mais concentrado com a China e aliviando a pressão tarifária para os demais países. No método Harvard, isso é justamente o que a gente normalmente explica que devemos evitar. Não é uma coisa que você deveria fazer. Por que isso? Esse tipo de disputa de barganha posicional, ela vai gerando um pouco de pressão através do ego. Então, somos um país forte, o outro país fala, não, eu também sou soberano, como que ele vai fazer isso? E quando você apela para o ego, e você vai gerando impasses, e isso vai levando ao famoso jogo da soma zero. Ou seja, as partes não se juntam para construir valor. As partes assumem posições e se afastam. E por mais que o Trump tenha recuado, isso pode gerar outros precedentes que eu vou comentar mais para frente. Ou seja, o Trump ele vai negociando como se estivesse vendendo um prédio em Nova York, mas quando você aplica isso no comércio global, os efeitos colaterais são grandes. As cadeias de suprimentos estão quebrando, você vai ver muita retaliação. Isso já está acontecendo em vários países. Ao caso da China, vai retaliando, aumentando também as tarifas sobre produtos americanos. E o mais natural que acontece é a desconfiança dos parceiros. É isso que eu falava. Os países que, mesmo os Estados Unidos recuando, que sofreram aquele primeiro aumento, começam a olhar com desconfiança. E você quebrar essa confiança construída através de séculos de relacionamento é muito delicado. Essa questão de surpresas não tem precedente. O que está passando agora na cabeça dos europeus e dos países africanos e dos pequenos países asiáticos que também têm como parceiro comercial os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, quando não é o primeiro
país ter mais comércio, né, com os países, ele às vezes está na segunda posição ou terceira, no pior caso, assim, mas normalmente está numa dessas 3 posições na relação comercial entre todos os países. O comércio global depende muito dos Estados Unidos. Assumindo uma posição de desconfiança, lógico, isso não é bom a longo prazo. E aí que tem, né, quando a gente pensa na arte da guerra, né, do Sun Tzu, aquele que ele fala assim, né, aí é a literatura chinesa, ele fala assim: aquele que só sabe atacar e não sabe recuar será destruído pela própria teimosia. Negociação é saber um pouco de atacar e defender. Não necessariamente atacar e defender, mas construir junto quando a gente pensa em processos e relações duradouras. Vamos falar então do Xi Jinping. Ele tem uma questão interessante, ele opera no modo silencioso. Ele reage normalmente com calma, mas ele é focado. Então, por exemplo, quando o Trump impõe as tarifas, ele não rebate exatamente na mesma moeda. Ele reconfigura as rotas comerciais, ele vai buscando novos aliados e fortalece os mercados internos. Vamos ver um exemplo claro, né, do que eu aprendi ali no método Harvard, né, que propõe. Ele foca nos interesses, não nas posições. Quando a gente fica apoiado nas posições, é uma questão muito superficial. Quais são os verdadeiros interesses? O que tem por baixo? Eu falo que isso é o modelo iceberg, né? O iceberg, a gente olha por fora, parece só uma pontinha de gelo, mas por baixo tem muita coisa escondida, ou muita coisa que não é revelada. Normalmente, são reveladas nessas negociações, sejam bilaterais ou através de grupos econômicos. Aí o Xi Jinping tem usado uma tática, que é o que ele pode, que eu acho até interessante. Na China, é estabilidade e acesso a mercados. Eles colocaram isso como premissa. Então, ao invés de gritar e espernear, o Xi aumenta o soft power no Sudeste Asiático, na África, na América Latina, e isso é estratégia, isso é Sun Tzu puro. A verdadeira habilidade está, no fundo, em vencer sem confrontar. Você não precisa ter conflito para você vencer a sua posição. E o Xi entende que talvez ceder terreno tático, ele pode garantir até uma questão de espaço estratégico, a longo prazo também. Negociação baseada num valor futuro, não no ego, não no curto prazo para resolver um grande problema. Vamos falar aqui um pouquinho da nossa realidade no Brasil, né? Como anda o nosso presidente, o Lula, né? Que, no caso, ele vai do sindicato até o soft power global. No caso, muita gente ainda vê o Lula, né, hoje, né, participando de negociações como no G20, no BRICS, na ONU, e esquece que o estilo dele lá atrás foi moldado no chão de fábrica no ABC, principalmente nos anos 70 e 80. Na época, ele enfrentava patrões e governos militares, né, ele tinha uma postura muito firme, mas sempre buscando um canal de diálogo aberto. Naquela época já, ele entendia que mesmo sem legitimidade e apoio coletivo, não tem barganha que se sustente. Isso ecoa como um dos princípios centrais no método Harvard. Ele fala assim: separe as pessoas dos problemas e negocie com empatia. Lá no passado, o Lula construía a legitimidade de baixo para cima. Hoje ele faz o mesmo, mas numa escala global. Vamos dar exemplo, quando ele conversa com o Macron, quando ele falava com o Biden, com o Xi Jinping, com o próprio Zelensky, e ele, às vezes acontece inclusive na mesma semana, se precisar. A habilidade dele é mais relacional, é uma extensão da tática sindical, ouvir todos, mediar, entender as dores de cada lado e buscar o ponto de acordo possível. E aí, ao invés de impor, ele tenta construir opções de ganhos mútuos. É um outro pilar do método Harvard, claro. E aí a gente fala que tem riscos, né? Tentar agradar a todos pode acabar diluindo esse foco estratégico. Se eu agrado a todos, provavelmente eu não estou agradando uma boa parte dessas pessoas, né? Desses grupos que eu estou tentando dialogar. E aí é algo que o Lula domina também, desde o sindicato, que é o jogo da convivência. E aí eu falo para os meus alunos, inclusive, né? Que negociação não é vencer o outro. No fundo, é fazer que o outro queira continuar sentado na mesa.
E é um pouco diferente do que a gente viu o Trump fazendo com o Zelensky. Foi aquela reunião na Casa Branca muito controversa, né? O Zelensky saiu praticamente humilhado daquela reunião. Não, se você quer acolher, você tem que fazer com que a outra parte queira dialogar contigo, se sentar. E agora, mais recentemente, por conta da morte do Papa Francisco, eles tiveram um encontro ali rápido e conseguiram conversar novamente. E aí, esse é um ponto que fica aí. O que você pensa? Você acha que o Lula é um bom negociador, não é? Gostando ou não da figura do nosso presidente, você acha que ele realmente consegue articular com vários campos? Ou isso é uma parte também estratégica por trás do partido dele? Como vocês entendem isso? É um perfil nosso brasileiro, acolher, tentar convencer, ou é específico da personalidade dele? Vamos falar então, né, cruzando aqui os princípios que eu falei, né? Primeiro, né, é aquilo de separar a pessoa do problema. O Trump erra muito aqui. Ele personaliza tudo. Ele ataca outros líderes, ele transforma a negociação em briga pessoal. O Xi e o Lula conseguem separar um pouquinho a forma de conteúdo. Outro ponto é concentrar nos interesses, não nas posições. Quem acerta mais aqui é o Xi Jinping. Ele quer segurança econômica, não uma vingança comercial. E o Lula também tenta alinhar interesses, ainda com menos força, na questão regional e comercial. Não podemos esquecer que o Brasil ainda é uma potência muito forte na América Latina, principalmente na América do Sul. Não é tão dependente dos Estados Unidos como é o caso do México, e a gente tem uma influência direta aos outros países que a gente faz fronteira. Argentina, Uruguai, Chile. Chile não fazemos fronteira, mas temos influência aqui, né? Mas o próprio Peru e outros países como Colômbia, até a Venezuela, a gente tem uma influência local, inclusive militar, né? A gente é uma potência dentro do bloco. E os Estados Unidos deveria manter a gente mais próximo por conta dessa liderança. Esse é um desafio que eu penso, minha opinião, que o Trump tem ainda dificuldade, porque o que eu faço com o Brasil? É a linha de pensamento dele, né? Porque eu dependo do Brasil para liderar um bloco que eu quero ter influência, mas ao mesmo tempo, todos esses países da América do Sul já estão com um relacionamento muito forte com a China. O terceiro ponto, que é uma questão mais criativa, que é inventar opções de ganhos mútuos. O Trump, ele meio que ignora isso. E o Xi vai inventando essas opções de ganhos mútuos, mas silenciosamente. Haja visto tudo que a China está fazendo, principalmente na área de infraestrutura, dentro de vários países. A África tem passado por aí boas transformações de infraestrutura baseado em tecnologia chinesa, nas indústrias chinesas, né? E aí a gente está falando realmente de um capitalismo chinês entrando nos países, entrando com a infraestrutura. Claro, esses acordos às vezes têm seções de direitos de propriedade intelectual, de tecnologia, e é assim que os países vão tentando flexibilizar. Eu trago, sim, o capital chinês para ajudar a desenvolver, mas depois eu vou ficar com uma parte disso. E cada país pode negociar melhor ou pior. No Brasil, na América do Sul, inclusive, a gente está falando de construção de linhas férreas, né, linhas de trem para conectar logisticamente muito da demanda chinesa, né? A China tenta desenvolver essa parceria que a gente não viu acontecer com países europeus e Estados Unidos, por exemplo, aqui na América do Sul. Deixa do jeito que está, que é melhor para a gente. Aí também tem uma questão do Lula, né, que é tentar conciliar os mercados e a política internacional. Ele está mais conciliador, tentando, com menos força, barganhar para manter os nossos interesses nacionais. Mas os nossos interesses nacionais é o meu, é o teu ou é da nossa elite financeira? Fica a dúvida, comenta aí o que vocês opinam. Por último, quarto ponto, que é insistir nos critérios objetivos. E aqui, minha opinião, eu acho que o Lula leva vantagem. Normalmente ele busca organismos multilaterais, né? O Xi também usa dados, tratados e acordos. E o Trump? Agora ele está apelando para a emoção, ao jogo político interno, tentando o apoio interno, né, do próprio país. Afinal de contas, foi eleito. Porém, a gente tem visto que ele está com uma rejeição muito grande nas últimas pesquisas. Isso mostra um pouco que nem todo americano, ou a maioria dos americanos, não concorda com este estilo. O americano, classicamente, é um povo negocial. É um povo que quer fazer acordos, quer vender seus produtos e quer vender os produtos dos outros. Então, ao fazer essa restrição, ele talvez esteja pisando no calo de muita gente com muito interesse nessas relações globais que foram construídas ao longo de séculos. E onde podem vencer e onde podem falhar estes líderes? Aí eu digo que o Trump pode vencer se
E somente se ele conseguir as concessões rápidas num cenário que não tem alternativa para os outros. Porque tem país que é tão dependente que ele vai falar o quê? Eu tenho que aceitar. É o famoso, vou blefar e vamos ver se cola. Vai que cola. E aí, talvez, se o blefe for descoberto, como é o caso das negociações dele com a China, ele teve que recuar. E aí ele está jogando, ele está dobrando a aposta com custo político, com custo econômico, e se esse custo for maior que o ganho, a gente sabe onde vai dar. O Xi, ele talvez possa sair fortalecido se ele conseguir manter a China integrada nesses fluxos, nessas alianças, dentro de cadeias de fornecimento que eles vieram se consolidando, mas também houve uma desindustrialização por lá. Então ele está tentando fazer um jogo de longo prazo. E aí ele pode falhar se o mercado interno chinês, que é gigante, não conseguir sustentar o peso da aceleração, dessa desaceleração global. Que é algo até que a gente viu acontecendo com os embargos na Rússia. Todo mundo falou, putz, agora lascou a Rússia. A Rússia pegou e se fechou muito para o seu mercado interno para poder superar essa crise dos embargos. E ela tem resistido. A China tem uma população enorme. Então, talvez eles tenham uma vantagem um pouco maior, ganhem mais tempo de negociação, e tempo em negociação é muito importante. E aí, falando do Lulão, né? O que o Lula pode destacar se continuar sendo ponte entre blocos e evitar o isolamento do Brasil? Ele vai tentar esse ponto, né, de apoio como o Brasil, como sempre fizemos aqui o Brasil, né, sendo mais pacifista, amigável e tentando agradar para se manter dentro desses blocos econômicos e favorecendo as relações comerciais. Porém, eu acredito, aqui o Mário, tá? Que ele corre um risco se ele tentar agradar a todos. Aquilo que eu falei, se tentar agradar a todos, pode parecer que ele está perdendo firmeza. Então, líderes mundiais podem olhar isso. Alguns países que a gente tem uma boa relação comercial, a gente pode ter um recuo, ou as relações ou as condições já negociadas por uma questão de fragilidade nessas decisões estratégicas. E aí eu vou convidar vocês a essa reflexão. A negociação, normalmente, é como um xadrez, só que em câmera lenta. Cada movimento, ele acaba revelando mais de quem você é e das suas intenções do que o outro lado. Então, quem mexe a peça no tabuleiro, fica mexendo muito, vai revelando as suas intenções, as suas atrapalhadas. Às vezes é melhor esperar a hora certa de agir. O Trump, ele está usando o poder. Não é inegável, os Estados Unidos têm muito poder de barganha e negociação sobre a mesa. E aí o Xi usa o tempo. Por quê? Porque ele pode usar o tempo apoiado nisso que eu falei, da questão do mercado interno, inclusive das cadeias de suprimentos, né, que eles abastecem muito. Hoje em dia não dá para dissociar. Tem componentes que são usados em diversos produtos fabricados que passam não só pela China ou são produzidos, mas passam por uma cadeia inteira complexa, às vezes até pela América do Sul ou pelo Sudeste Asiático, que precisa passar pela China de alguma forma. Ou a China é um entreposto desses componentes. E aí, no caso, o Lula, ele tenta usar o contexto. Qual que é o contexto? E onde a gente se insere? No fim, todo mundo está negociando. Eu, você, todo mundo negocia todo o tempo, o dia inteiro. Mas quando a gente personaliza o nosso país, quem são os agentes negociadores desse país? E como eles estão influenciando uma outra nação? Só poucos vão conseguir construir valor no final disso. Eu não falei muito da Europa, mas aí eu quero a sua opinião. O que vocês estão acompanhando aí de macroeconomia, né, de geopolítica sobre a Europa? Eu posso, se vocês quiserem, eu posso fazer um episódio específico dos líderes europeus, como eles estão negociando, porque a questão na Europa é um pouquinhozinho mais complexa, porque além da soberania de cada país, eles juntos formam o euro. E ali a União Europeia é uma questão muito delicada, porque ela também dita regras entre os países aliados ali, né? Quem está no bloco econômico, como que tem que participar e como que tem que negociar. E esse foi mais um Momento Critique. Espero que vocês tenham gostado. Saibam como funcionam as plataformas de redes sociais. Então deixa o like e manda esse episódio para alguém que você fala assim, cara, esse cara aqui, eu acho que negocia bem, ele tem que escutar, ou essa pessoa aqui não entende nada de negociação, vou mandar para escutar. Não concordou com alguma coisa que a gente falou aqui? Então também comenta, porque no Critique a gente privilegia o pensamento crítico. E até a próxima, vamos que vamos!